No vídeo passado, foi uma introdução à nossa reflexão. Basicamente, eu apontei que se você crê numa moral relativa, então você não pode dizer que o sofrimento dos animais é evidência de que um Deus bom não existe. Pois a moral é relativa, né? Você não pode exigir uma objetividade, uma, uma coisa assim que é um julgamento certo ou errado de uma coisa que é relativa, né? Relativa ao sujeito, relativa à sociedade, relativa à cultura. Então, basicamente, eu apontei que existe uma incoerência, né, na alegação por parte de ateístas que não creem na moral objetiva. Não existe coerência em você afirmar que a moral é relativa, mas agir como se a moral fosse objetiva apenas quando convém, né? Foi basicamente essa digamos assim, eu quis foi uma espécie de denúncia, né? A denúncia de uma incoerência. Mas se a moral é objetiva ou não, eu gostaria de deixar de lado hoje. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento dos animais, se é evidência de que um Deus bom não existe. Compreende? O sofrimento dos animais é evidência de que um Deus bom não existe? Será? Isso mesmo? Então, bem-vindos ao segundo vídeo do nosso assunto, que é moral em foco, né? Ateísmo e moralidade. Então, o nosso tema é moral em foco, ateísmo e moralidade. E o tema específico de hoje é sobre o argumento que diz assim que o sofrimento dos animais é incompatível com um Deus bom, né? E isso segundo a visão do Rodolfo, do Renato e de alguns ateístas que dizem que os animais não têm uma real diferença com os seres humanos, uma diferença assim substancial com os seres humanos, né? Eles inclusive falam sobre alguns animais e dizem que tratam como se fosse um ser humano, né? Então, vamos refletir hoje sobre a diferença entre os animais e os seres humanos. Para algumas pessoas é óbvio que é diferente, né? Não pode equiparar os dois como se fossem a mesma coisa ou semelhantes ao ponto de não haver muita distinção. Para alguns é evidente que existe essa diferença e para outros não, né? Como é o caso do Rodolfo e do Renato e de alguns ateístas. Então, gostaria de falar o seguinte: os animais, eles fazem parte de uma coisa chamada ecossistema. Esse ecossistema ele precisa ser equilibrado, né? Precisa haver um equilíbrio para que esse ecossistema funcione, para que todas as espécies formem um ecossistema, precisa haver um equilíbrio. Então não é por acaso que um animal é predador de outro, né? Ou
um animal se alimenta de planta e um outro animal se alimenta desse que come plantas, né? Os herbívoros se alimentam de plantas e os carnívoros se alimentam de outros animais. Mas isso é porque existe um ecossistema, né? Esse é o nome da palavra técnica para descrever o todo, né? Dos animais, do reino animal. Existe esse ecossistema e esse ecossistema, para funcionar, ele precisa de um equilíbrio. Então, por exemplo, no Canadá, eu vi um documentário que foi retirado o lobo de uma floresta e as renas começaram a se proliferar e começaram a morrer de fome, porque aumentou o rebanho demais e eles estavam se alimentando demais e daí começou a faltar comida. Então descobriram que os lobos, na verdade, estavam mantendo aquele rebanho saudável e mantendo na existência, porque eles começaram a morrer de fome, né? Então eles reintroduziram os lobos. Porque, ou seja, retirar os lobos daquele lugar criou um desequilíbrio que afetou o ecossistema, né? Ou seja, uma hora aquelas renas iam se extinguir, né, do lugar. Se não houvesse esse negócio, esse ecossistema, se não houvesse esse equilíbrio de um animal come outro, por exemplo, se não houvesse alguns animais como sapos, lagartixa, esses animais que se alimentam de insetos, né? Os insetos, eles se alimentam, em sua maioria, se alimentam de vegetais, né? De plantas, né? Então, sem o predador de inseto, logo os insetos tomariam conta de tudo e, consequentemente, acabaria com toda a vegetação, né? A vegetação seria extinguida e com a vegetação extinguida, os animais herbívoros morreriam, né? Na falta de comida. E os animais carnívoros morreriam também na falta de herbívoros, né? Que eles comiam. Então existe todo esse equilíbrio no ecossistema, né? E por isso que existe o reino animal, porque existe esse equilíbrio, porque um animal se alimenta de outro. Bom, mas então o que aconteceu? Foi colocado aquele link do, do vídeo que mostra que os animais têm comportamentos morais, né? Isso para justificar que não existe diferença substancial. Essencialmente, nós somos iguais aos animais, apenas um pouco mais evoluídos, né? Então, nós teríamos que, assim, nós estamos totalmente justificados em tratar alguns animais como, por exemplo, um ente querido, como se fosse como se fizesse parte da família, digamos assim. Porque não existe diferença. Os animais também são agentes morais, né? Porque eles demonstram comportamentos morais. Vocês querem ver isso? Vocês cliquem no link que eu vou deixar aí sobre comportamento moral em animais. Só que o que eu quero refletir aqui com vocês é o seguinte: a palavra moral, quando utilizada para animais, é uma realidade totalmente diferente. É uma coisa analógica e uma coisa assim, uma analogia assim bem distante ainda. Porque a suposta moral dos animais não é a moral humana. Você não pode dizer que eles têm moral.
O ser humano enxerga a moral nos animais porque o ser humano tem moral. Para entender que os animais não têm moral, igual os seres humanos, para entender isso, vocês teriam que refletir aqui comigo agora, mais ou menos, né? Porque o tempo aqui é curto. Eu vou tentar encurtar o vídeo o máximo que eu puder, mas isso é uma coisa muito complexa e exigiria muito mais tempo. Eu vou fazer um resumo aqui do assunto. Vamos entender que como que funciona a moral no ser humano. Aí, você entendendo, se conhecendo, você vai ver que é diferente dos animais. Você vai ver que não existe moral nos animais, na realidade, né? Vamos tentar refletir junto aí. Então, na vinheta aí desse vídeo, vocês encontram, surge primeiro a palavra empatia, depois surge a palavra ética, e depois vem o nome desse programa, digamos assim, que eu estou criando aqui. Moral em Foco, Ateísmo e Moralidade. Então nós temos que entender que no ser humano existe empatia, mas a empatia não é o único fator da moral. A empatia é apenas um aspecto pequeno da moral. Porque além da empatia nós temos a ética. E além da ética, nós temos a razão, né? E existem outras três realidades básicas no ser humano. Eu vou tentar encurtar aqui. Uma realidade. A primeira realidade é o pensamento. A segunda realidade é a vontade. A terceira realidade é o desejo. Então nós temos essas realidades no ser humano, né? Vamos conhecer o ser humano para ver a diferença com os animais. No ser humano nós temos pensamento, vontade e desejo. O pensamento é 2 mais 2 igual a 4, né? Eu penso. À tarde eu tenho que buscar minha filha na escola. Eu penso, né? Eu penso, eu tenho que fazer compras mais tarde também. Então, existe essa realidade do pensamento. E existe a realidade da vontade e do desejo. Eu estou descrevendo essas realidades para vocês entenderem algo que os filósofos antigos diziam, né? Que o ser humano precisa ter a virtude da prudência para agir em busca da verdade, para agir moralmente em busca da verdade, né? Você precisa da virtude da prudência. E a virtude da prudência eu estou explicando agora, que existem três realidades no ser humano: o pensamento, a vontade e o desejo. O pensamento, exemplos de pensamento: 2 mais 2 igual a 4. Tenho que buscar minha filha mais tarde na escola. Exemplos de vontade e desejo. Aqui nós temos que diferenciar. Vontade é uma coisa e desejo é outra. Eu posso querer uma coisa que eu não desejo, né? Por exemplo, eu estou dormindo e uma mãe tem um recém-nascido no berço. E lá pelas 2 horas da madrugada o recém-nascido acorda chorando. A mãe está cansada, né? A mãe da criança que está chorando no berço. A mãe está cansada e lá pelas 2 horas da manhã, o desejo dela, ela deseja, né?
ficar no conforto da cama, né? Mas ela vê que a criança está chorando. Então, num ato de vontade, ela deixa o desejo dela de lado, de ficar ali querendo ficar ali na cama, né? No conforto da cama. E nesse ato de vontade ela escolhe ver por que a criança está chorando, né? E ir lá acalmar a criança. Um outro exemplo seria você vai a uma loja e você vê uma atendente muito bonita e ela pergunta: o que o senhor deseja? E você diz assim: ah, eu desejo você, mas eu quero ver aquele perfume lá. Entende? Existe uma diferença entre desejo e vontade. O desejo é um apetite, né? É um apetite do corpo, né? Existe a realidade concupiscível, digamos assim, e a realidade irascível. Então vamos entender. A realidade irascível, que é a capacidade que nós temos de se irar, né? Existe essa faculdade no ser humano, essa capacidade de se irar com alguma coisa. Eu posso me irar com um juiz ladrão no futebol, né? Eu posso me irar contra os corruptos, os políticos que são corruptos. Essa capacidade de ira, a faculdade irascível, como é chamada pelos filósofos, ela está ligada com a vontade. Vocês percebem, não sei se vocês já perceberam, mas quando nós somos dominados pela faculdade irascível, muitas vezes fica com muita raiva de alguma coisa, a nossa visão parece que escurece, né? Você fica com tanta raiva que a sua visão fica escurecida. Ao redor aqui parece que escurece. Mas isso acontece muito mais frequente com a nossa razão, né? Ou seja, a nossa faculdade irascível, que é a nossa capacidade de irar-se com as coisas, de a gente sentir raiva, ela atrapalha o nosso julgamento racional. Você, por exemplo, vê no noticiário, na televisão, você vê que uma criança foi encontrada morta e parecia que ela foi espancada até morrer, né? Encontraram uma criança que parecia ter sido espancada até morrer. E daí no noticiário aparece os pais da criança. E daí você vê, assim... Você vê os pais lá, da criança. E vê que a criança foi encontrada morta pela polícia com sinais de espancamento, né? Morreu de tanto apanhar. E você, só pelo ódio
só pela raiva que você sente da possibilidade dos próprios pais terem feito isso com a criança, por essa raiva, por essa ira, você já julga. Não. Foram eles, foram os pais da criança. E você já condena antes do julgamento. Antes de chegar, da polícia apresentar as provas ou as evidências que diriam que os pais, que foram os pais que espancaram a criança até morrer, antes de você saber, você já julgou eles como culpado. Condenou a criança, os pais da criança, mas condenou por quê? Porque a sua faculdade irascível, você sentiu tanta raiva disso, da possibilidade disso ser verdade, que você acabou julgando antes de analisar as evidências, antes de você saber a realidade. Se foi o vizinho, se foi um desconhecido, não, você já culpou, é os pais, né? Foi os pais que espancou a criança. Foram os pais. Então, você enxerga, eu estou perguntando aqui, estou pedindo para vocês refletirem junto, vocês enxergam que isso é possível. É possível você sentir tanta raiva e essa raiva afetar a nossa racionalidade, afetar a nossa mente, né, como um todo, afetar a nossa inteligência. É possível isso. Ou você gosta de uma mulher, você é solteiro, digamos, e você está apaixonado por uma moça, e você descobre que o seu amigo está apaixonado por ela também. Então você sente raiva do seu amigo que quer namorar com ela. Por quê? Você quer namorar com ela e o teu amigo quer namorar também? Você sente raiva dele e você não se pergunta se isso é certo ou errado. Você já julga ele como errado. Porque você é quem quer namorar com a moça, com a menina lá. Entende? A ira atrapalha o nosso julgamento moral. Atrapalha a nossa racionalidade. E a ira está ligada com a vontade, porque existe uma ligação, né? Você percebe que, por exemplo, eu preciso fazer exercício, mas eu não faço muitos exercícios, né? Eu precisava aumentar a minha musculatura, aumentar o meu físico, né? Mas eu não faço isso, porque não existe só a falta de força física. Existe a falta de força de vontade também, né? Então, além da força de vontade, além da força física, você precisa da força de vontade. E vocês percebem que existe uma ligação entre força de vontade e irascibilidade, a faculdade irascível, a nossa capacidade de se irar. Por exemplo, por quando você vai levantar um peso, vocês percebem que parece que você procura uma ira para levantar um peso, uma coisa muito pesada. Dá a impressão que você procura uma irritação. Dá impressão, né? A nossa sensação é semelhante quando você vai levantar um peso muito pesado. A nossa sensação é semelhante a quando nós estamos irritados, né? Quando a gente vai levantar um peso muito pesado, você faz aquela força, né? Você se força
a sua força de vontade junto com a musculatura. Então existe uma ligação aí da vontade com a faculdade irascível. E o desejo tem ligação com a faculdade concupiscível, que é a nossa capacidade de desejar as coisas. Nós podemos desejar o álcool, nós podemos desejar comida, dormir, podemos desejar coisas boas também, como fazer caridade, ajudar o próximo, alimentar animais famintos. Você pode sentir desejos, né? Só que essa faculdade concupiscível, que está ligada ao desejo, ela também, assim como a faculdade irascível, atrapalha. Pode atrapalhar, né? É uma possibilidade. É possível que a faculdade concupiscível atrapalhe na razão. Por exemplo, você se apaixona por uma moça e a sua família vê que a moça não é um bom partido, porque ela não possui, sei lá, valores morais que a sua família gostaria para você. E você está tão apegado eroticamente à moça, você deseja tanto a moça, a sua faculdade concupiscível está agindo tão forte em você, no seu corpo, na sua mente, que você não enxerga que ela não é um bom partido. Você não enxerga isso, né? Geralmente é nesses momentos que a pessoa fala que o amor é cego, né? Mas isso não é amor, é desejo, né? É possível você sentir tanto desejo de uma pessoa e não perceber que ela está cheia de defeitos que você normalmente não aceita nas pessoas. Então, digamos que você se casa, é um casamento relâmpago, você se casa com a moça e daí, meio ano depois, você está pensando, onde é que eu fui amarrar minha égua, né? Em que pau podre eu fui amarrar minha égua, né? Você, depois que passou todo aquele desejo, aí que você cai em si, você finalmente consegue raciocinar sem a faculdade concupiscível, sem o seu desejo atrapalhar a sua razão. E finalmente você percebe, eu não deveria ter casado com essa moça, né? Ou, por exemplo, você vai comprar um óculos escuro, né? Você quer passar o verão. Aí na loja lá tem um pôster com um óculos na vitrine e o pôster atrás do óculos mostra um galã de cinema, uma pessoa muito bonita, cheio de mulheres em volta e dentro de um carro, uma Ferrari, né? E você atraído, iludido, né? Iludido por esse marketing que propositalmente é usado, esse tipo de marketing, né? Justamente para cegar o consumidor, né? Porque eles conhecem que essa faculdade concupiscível realmente é um atrativo. As pessoas acabam comprando um óculos mais pela propaganda que elas viram do óculos. Eu quero ser assim, igual esse galã aí, né? Eu quero ficar rodeado de mulher, né? Atraído por esse desejo de ser assim, a pessoa acaba comprando um óculos, né?
Aí quando ela chega em casa, ela experimenta o óculos de novo. Aí olha assim no espelho, pô, mas por que eu fui comprar esse óculos? Não combina com o meu rosto. Onde é que eu estava com a cabeça, né? Ou seja, você estava... a sua faculdade concupiscível estava agindo em você tão forte que a sua razão não estava trabalhando direito, né? Então, tudo isso que eu estou falando é para explicar a virtude da prudência, que os filósofos antigos falavam que era necessário para buscar a verdade e fazer julgamentos morais justos, né? Ou seja, o que é a virtude da prudência, né? Em suma, a virtude da prudência é a capacidade que nós temos que ter de não deixar que nem a faculdade irascível e nem a faculdade concupiscível atrapalhe o julgamento racional, o julgamento moral. É isso que é ter prudência, né? Porque hoje em dia prudência é igual cautela, né? Mas não é isso. É muito mais amplo, né? Aqui eu estou fazendo um resumo desse assunto. Mas para os filósofos antigos isso é muito mais amplo. A prudência é essa capacidade que nós temos que ter de nos policiar e perceber quando a faculdade irascível está atrapalhando ou a faculdade concupiscível está atrapalhando o nosso julgamento racional sobre as coisas, né? Então, o assunto sobre a moral nesse assunto, nesse estudo sobre a moral, existem essas realidades que o todo nós chamamos moral. Dentro dessa palavra moral, o que significa a palavra moral, está uma ampla realidade que só existe nos seres humanos. Tudo isso que eu descrevi agora só existe nos seres humanos, nos seres racionais, nos animais racionais. Não existe nos animais irracionais. Por que não existe nos animais irracionais? Porque eles não têm razão, né? Vamos pensar mais um pouco. O que significa ter moral? Pensa comigo. Pensa devagar aí. O que significa ter moral? Moral significa o seguinte: você tem deveres morais. Entende isso? Você tem deveres morais. Você tem o dever de agir de uma forma específica. Se você não está agindo daquela forma, você não está sendo moral, não é? E por que você tem o dever moral? Porque você tem a razão, porque você tem a racionalidade. Você tem o pensamento, a vontade e o desejo. Você tem a tua faculdade irascível e a faculdade concupiscível. Mas você tem a razão que dá o julgamento do todo dentro dessa realidade complexa. Você, sem a racionalidade, não tem como fazer julgamentos morais. Entende isso?
Por isso que os animais não têm moral. Porque eles não têm deveres morais. Por que eles não têm deveres morais? Porque eles não reconhecem o que é certo e errado. Tudo que move eles é instinto. Você consegue enxergar, a ciência consegue enxergar empatia nos animais. Eles têm empatia, mas eles não têm ética. A ética é que dá sentido à empatia. Entende isso? E o que dá sentido à ética é a razão, é a racionalidade nossa. E a racionalidade nossa, se nós formos estudar, é uma gama de vários fatores, vários aspectos, como eu falei agora há pouco, que é uma complexidade enorme, que você porque você possui a razão, você consegue dar um julgamento de certo e errado para algumas coisas. A empatia é apenas um pequeno aspecto da moral. Você não pode dizer que porque um animal tem empatia, ele tem moral. Porque ele não tem moral. Ele não tem um dever moral. Ele não é obrigado a agir de uma forma ou de outra. Então vamos ver se eu consigo amarrar aqui a ideia, né? Vamos ver se eu consigo condensar a ideia para vocês entenderem o que é que eu tentei explicar até agora. Então, a palavra moral para os seres humanos é uma realidade muito ampla e muito complexa, que você tem que considerar o todo da moral. Você tem que considerar a empatia, a ética, você tem que considerar o pensamento, né? A vontade, o desejo, a faculdade irascível, a faculdade concupiscível, você tem que considerar o intelecto, você tem que considerar a sanidade mental. Se uma pessoa não está sã, psicologicamente falando, ela, inclusive, isso é um fator que ameniza a culpabilidade da pessoa. Ou seja, uma pessoa que tem algum tipo de insanidade não é julgada da mesma forma que uma pessoa sã. Uma pessoa sã, quando pratica um crime, recebe punições muito maiores do que uma pessoa que praticou o mesmo crime, porém, por não estar com a sua sanidade mental intacta, por ela não ter a saúde mental saudável, o julgamento é muito mais leve para uma pessoa assim. Ela não vai receber a mesma pena que o outro, que é saudável mentalmente, recebeu, né? Justamente por quê? Porque faltou um aspecto da razão, entende? Então, a moral no ser humano é totalmente diferente dos animais. Você não pode usar a palavra moral da mesma forma que você usa a palavra moral nos animais. Por quê? Porque o ser humano tem todas essas realidades do pensamento, da faculdade concupiscível, faculdade irascível, da vontade, do desejo, do intelecto, da razão, da empatia, da ética. Todos esses fatores juntos, todos eles juntos, é que significam moral. Quando a gente fala moral, nós estamos considerando todos esses fatores. Entende?
Você e esses aspectos vamos chamar de fenômenos. Existe o fenômeno da empatia, existe o fenômeno da ética, existe o fenômeno do intelecto, existe o fenômeno da cognição, né? Da ideia ser cognitiva ou não. A capacidade do ser humano fazer julgamentos racionais, a capacidade de inteleção, a capacidade do intelecto. Tudo isso junto forma moral, como a conhecemos. Você não pode pegar um fenômeno dentro dessa gama de vários fenômenos que fazem parte da moral. Você não pode pegar um fenômeno, que é a empatia, e encontrar esse único fenômeno, empatia nos animais, e dizer que eles têm moral. Entende? Porque a moral é muito mais ampla do que empatia, do que reciprocidade. A moral no ser humano, quando a gente fala moral, é uma realidade muito ampla. Tanto é que, se um ser humano não... Se falta um aspecto da moral no ser humano, como por exemplo, a capacidade de alguma patologia, algum distúrbio psicológico na pessoa, já isenta a pessoa de responder moralmente por certos atos, entende? A falta de apenas um aspecto, a falta de apenas... Depende do aspecto, é claro, né? Mas a falta de capacidade, a falta de sanidade mental já justifica a pessoa para ela não receber a mesma pena que uma pessoa que não tem insanidade mental receberia. Por quê? Porque a pessoa é um ser humano com um distúrbio. Entende? Um distúrbio no seu psicológico, na sua psique, no seu intelecto, na sua razão. Falta-lhe alguma coisa, né? Falta-lhe. Agora, o que dizer dos animais? Que falta praticamente tudo. Não pode usar a palavra moral como nós usamos para nós, seres humanos, e aplicar aos animais. O leão mata a zebra. O leão mata a zebra. Ele não praticou um assassinato. Ele não pode responder dentro de uma legislação do ser humano, entende? Um cachorro morde um ser humano, digamos. Não foi com a cara, estava fedido lá, ele mordeu o cara. Você não pode agora querer prender o cão porque ele mordeu o ser humano. Por que não pode prender o cão por morder o ser humano? Porque ele não pode responder moralmente. Porque ele não reconhece que tem deveres morais. Se os animais reconhecessem que eles têm deveres morais, eles não seriam animais irracionais, né? Eles seriam como nós, então eles seriam de nós. Então eles não seriam esses animais que a gente encontra. Animal como cão, gato, leão. Os animais irracionais. Porque não faria sentido a definição de homem, entende? O homem foi definido por Aristóteles, né? Animal racional. A definição de homem diferencia o homem dos outros animais. Vocês falaram que os animais são... nós somos animais também. Mas... Poxa vida, eu tenho que falar o óbvio. O homem é um animal, mas o homem é muito mais que um animal irracional.
A racionalidade do ser humano praticamente é uma realidade, como é que eu vou dizer? É uma realidade que tira o ser humano do reino animal como os conhecemos no ecossistema, entende? O ser humano não faz parte do ecossistema. Então vocês não podem usar moral, a palavra moral, da mesma forma que é usado para o ser humano, porque os animais não reconhecem deveres morais. E nem você pode exigir deveres morais de animais. Entende? Por quê? Porque nem de ser humano, nem de todo ser humano você exige dever moral. Se um ser humano tem uma insanidade mental, você não exige o dever moral comum a todos nós. Portanto, não é certo dizer que os animais têm moral também. Então é o seguinte, existe na psicologia, existe uma coisa chamada antropopatia ou antropopatismo, né? Ou antropomorfismo, hipersensibilidade de detecção de agentes. Existem vários estudos, né? Antropomorfose, todos esses estudos, eles dizem o quê? É uma tendência do ser humano, olha só, essa tendência, o que quer dizer antropopatia, antropopatismo, antropomorfismo, essas palavras, quer dizer o seguinte, existe algo que não é normal no ser humano, não é normal, mas é comum. É comum você encontrar essa coisa que não é normal. Essa tendência que o ser humano tem de tratar, atribuir, né? Atribuir a Deus, atribuir a animais, atribuir a objetos, realidades que fazem parte do ser humano. Entende? Antropopatia, antropomorfismo. Você atribui sentimentos, intenções, realidades do ser humano, você atribui a Deus, você atribui a animais, você atribui a pessoas, a objetos, né? Então isso não é uma coisa normal. Você tratar o animal como você trata uma pessoa. Isso, hoje em dia, é muito comum. É muito comum você ver pessoas tratando, às vezes trata melhor um cachorro do que uma pessoa, né? Mas isso não é normal, isso não é uma coisa saudável, né? Inclusive existem estudos, se eu encontrar aí, eu coloco aí no link na descrição do vídeo, estudos que indicam que, por exemplo, não é saudável nem para o ser humano e nem para o animal você tratar o animal como um ser humano. Também existem estudos sobre algumas pessoas falam o seguinte: o animal, o meu cachorro, ele sente culpa, né? Esse sentimento humano você atribui ao animal. Um animal rasgou lá o sofá, você chega, posso saber o que está fazendo, né? Você
fala com o cachorro como se estivesse falando com uma pessoa. Aí o cachorro abaixa a cabeça, franze aqui, põe a perninha entre os rabos e fica encolhido. Aí você, que tem moral, né? Você, ser humano, fala assim, ah, ele está sentindo culpa. Mas existem estudos que indicam que não é bem assim. Eles não sentem culpa. Porque colocaram animais que fizeram coisas erradas e animais que não fizeram coisas erradas. E o dono, né? As pessoas brigavam com esses animais, tanto com aqueles que não fizeram nada errado, como aqueles que fizeram coisa errada. E os dois, tanto aquele que teve culpa e tanto aquele que não teve culpa, os dois agiram iguais. Os dois agiram como se tivessem sentindo algum tipo de culpa. E descobriram que essa aparência de culpa nos animais está mais envolvida da forma com que a gente fala com os animais, que a gente briga, né? Eles não entendem, mas eles parecem que estão sentindo culpa de alguma coisa, né? Mesmo que eles não tenham feito nada. Eles vão dar essa impressão porque você está brigando com eles, né? Então, não é verdadeiro dizer que você encontra moral da mesma forma que você encontra moral no ser humano. Você está usando a mesma palavra para duas realidades totalmente diferentes, né? Você pode até encontrar alguma coisa, empatia nos animais, reciprocidade nos animais. Mas esses fenômenos não podem ser descritos como moral. Entende? Porque a moral, como eu já expliquei, é uma realidade muito mais ampla do que esses fenômenos. E você atribuir sentimentos, intenções, lidar com animais como se estivesse lidando com um ser humano, isso não é uma coisa normal também. Se fosse normal, não existiria esses nomes. Antropopatia, antropomorfose, antropomorfismo, né? Hipersensibilidade de detecção de agentes. Não existiria esse tipo de definição. Então é o seguinte, animais são animais. Eles são igual coisa, né? E sobre isso que eu gostaria de falar no próximo vídeo. Inclusive, o Rodolfo ficou... ele falou, fiquei horrorizado com o que você falou, né? Porque eu falei que animal é igual coisa. O ser humano usa animais. Entende? O ser humano tem direito de vida e de morte sobre o animal. Ai, credo! Vocês falam... O Rodolfo falou, eu sinto nojo de você. Poxa, mas ele fala, eu sinto nojo de você comendo bife, né? O ser humano tem direito de vida e de morte sobre o animal. O dono da vaca mata a vaca. E não vai preso. Muito pelo contrário, vira festa num churrasco. Um churrasco vira festa. A vaca morta. Por que isso? Porque o ser humano usa animais. Agora, você faça a mesma coisa com um ser humano para você ver. Mate uma vaca e mate um ser humano. Agora, uma pessoa mata a vaca, a outra pessoa mata o ser humano. Quem vai pra cadeia? Eu tô meio assim, abismado com eu ter que falar essas coisas óbvias, né? Mas é a loucura do mundo atual, né? Então, o próximo vídeo será sobre isso. Animal é a afirmação minha, né? Vocês não são obrigados a concordar, mas vamos analisar isso. Animal é coisa.
Animal é coisa. O ser humano usa animais. O ser humano usa animais como ele usa objetos, né? E nós vamos ver sobre isso no próximo vídeo. Até lá então.